Pode apertar o botão. Excelentíssimos desembargadores, excelentíssimas desembargadoras, boa tarde. Agradeço a oportunidade aqui de novamente sustentar nessa tribuna e com todo o respeito à excelentíssima relatora, ouso aqui fazer mais uma sustentação pelo não provimento da apelação do pretendente filho socioafetivo. Eu gostaria de reforçar de antemão, excelências, que os casos pós-mortem exigem sim, existe nestes casos uma peculiaridade probatória diferente dos demais. Existe sim, exatamente porque estamos tratando de uma ação que pretende alterar a revelia da pessoa falecida, o vínculo familiar dela, sem que ela tenha feito isso em vida. O que é de ser considerado? Nenhuma omissão é aleatória. E isso deve ser considerado. Daí porque o rigor probatório é maior, sendo necessário que a demonstração dessa relação familiar, como disseram os votos divergentes, se dê por meio de provas robustas, inequívocas, irrefutáveis, indene de dúvidas. Tanto por isso que o requisito para a configuração da filiação socioafetiva é a vontade clara e inequívoca do pretenso pai socioafetivo em reconhecer o pretenso filho socioafetivo assim. E daqui, esta conclusão não é tirada da cabeça deste advogado porque a ele lhe favorece. Não, é efetivamente julgado do Superior Tribunal de Justiça, que mantém-se até os dias de hoje como racho descendente de outros julgados sobre filiação socioafetiva, em que se fala em remanescendo dúvidas quanto à verificação dos referidos requisitos, entre eles o da posse de estado de filho, sim, há que se afastar peremptoriamente a configuração da filiação socioafetiva. É de se ressaltar, inclusive, que a robustez da prova, na hipótese dos autos, há de ser ainda mais contundente, a considerar que um pretendido reconhecimento da filiação socioafetiva refere-se à pessoa já falecida. Daí, excelências, que, como a própria demonstração dos votos mostra, há inconsistência nas provas. Não há robustez nas provas para a configuração da filiação socioafetiva. E aqui eu só vou citar 4, sem prejuízo das demais. Mas, ora, nessas ações de filiação socioafetiva pós-mortem, se pretende descobrir o que o falecido sentia a respeito do pretenso filho socioafetivo. Nos autos, não precisa de imaginação, de interpretação, de hermenêutica a respeito do que ele se dizia, quando há manifestação escrita, expressa deste falecido, dizendo que o pretenso filho socioafetivo não é filho dele, mas sim enteado. Tanto por isso que ele nega qualquer obrigação alimentar a ele. Tanto por isso que expressamente fala que se encontra em nome de Mateus, filho da autora, enteado do réu. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio falecido que em petição coloca. E daí vocês poderão, talvez, imaginar, não, mas ele fez isso, talvez, para se desonerar de uma obrigação alimentar, talvez fez isso no calor do momento. Vejam, me desculpem, mas novamente, é a expressão clara, este é o fato objetivo. Ele diz, ele é meu enteado. Mas para não que seja dito que é uma prova unilateral, a própria genitora do apelante, que se pretende o reconhecimento da filiação socioafetiva, também nos autos coloca que o próprio filho dela, o apelante, é enteado do falecido. A própria genitora do apelante coloca isso. Entre aspas, o acionado, falecido, também tem projetado seus rompantes de fúria contra o enteado e contra o próprio filho menor. Este filho menor, filho em comum. E, com todo o respeito à relatora, novamente, mas há sim provas do tratamento diferenciado que ele dava ao enteado e aos filhos. O primeiro, se formos ver quem que ele deixou como dependente em seu plano de saúde, são apenas o filho em comum e o apelado. O apelante não consta como dependente dele. Ademais, nas próprias redes sociais já citadas, como já foram citadas, serei breve, mas eu gostaria de apenas colocar aqui a legenda que o próprio falecido coloca em suas redes sociais em fotos com o apelado e o filho em comum. Não tem nenhuma foto com o apelante. E nessas fotos com o apelado e o filho em comum, o que ele coloca como legenda? Tenho 2
filhos lindos. Minha vida é só para esses 2. Há diferença de tratamento. E é de lado a lado, como a própria desembargadora colocou. Nas redes sociais do apelante não há nenhuma foto, nenhuma homenagem. E somente póstumo, depois, em ato preparatório a esta ação, que ele daí faz uma homenagem. Mas em vida, nenhuma homenagem ao falecido, mas apenas ao pai biológico. Dia dos Pais, com o pai biológico. Férias, com o pai biológico. Está nos autos. E, continuando, e já estou para arrematar, Excelência. Tem conversas em atas notariais entre o falecido com os pais da genitora do apelante, portanto, os sogros e sogros, em que ele fala, após o término do relacionamento: mas vou alertar, não provoquem dor no JP, que é o filho em comum. Ontem exagerei nas palavras, desculpe, foi tudo pelo JP. Ora, a preocupação dele era apenas com JP, e não com o apelante, embora ambos vivessem na mesma casa. E agora, para arrematar de vez, em depoimento pessoal do próprio apelante, ele cita: desde 2018, e o falecido acabou falecendo em 2021, desde 2018 não tive contato com ele. 3 anos sem contato. Natural que em famílias existam brigas. Natural que existam desavenças. Agora, 3 anos sem se falar? Quando semanalmente o falecido ia à casa buscar o JP e lá não conversava com o apelante? 3 anos disso? 3 anos disso? E pior, quando o falecido é hospitalizado com Covid. Não foi uma questão de foi hospitalizado hoje, amanhã faleceu. Não, foi hospitalizado 1º de maio, foi hospitalizado em maio e faleceu apenas em junho. Passou um mês inteiro, sem exageros, 30 dias no hospital hospitalizado. Sem contato nenhum, nem mesmo por mensagens, nem mesmo por ligação, com o pretenso filho socioafetivo. Ao passo que o apelado e o filho em comum JP tiveram contato com ele. Há diferença de tratamento de lado a lado. E é por essas razões, sem prejuízo das demais provas nos autos, Excelências, que peço pelo não provimento da primeira apelação, seguindo o voto divergente. Agradeço. Nós que agradecemos. Eu voto na sequência e pude me inteirar de todas as informações que foram trazidas à luz nesta sessão, e com elas a minha tendência é de acompanhar a divergência, pedindo a máxima vênia à eminente relatora, desembargadora Lenice Borstein. Me convenci de que realmente não há provas robustas desta filiação, dessa socioafetividade que possa criar um vínculo de filiação, e desse modo acompanho a divergência. Como vota o desembargador Eduardo Fagundes. Obrigado, senhor presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os colegas, senhores advogados, advogadas aqui presentes, serventuários também que auxiliam na realização dessa sessão. Pois bem, eu acompanho esse julgamento desde a primeira vez que ele entrou em pauta, né? E é uma questão complexa, pois além de ser matéria de fato, ainda essa questão do reconhecimento pós-morte, né? Enfim, estudei os autos, eu recebi a minuta de ambos os votos, né, da relatora e da divergência, muito, muito bem lançados, né? E, enfim, do estudo da prova, eu também cheguei à conclusão que realmente houve uma relação de afeto, porém aquelas típicas de padrasto e enteado, que não evoluíram para os atos típicos da atividade parental, com o respectivo laço de filiação socioafetiva, né? E, enfim, como colocou a divergência, eu acompanho nesse sentido de que, sem uma demonstração robusta, neste caso aí não é possível a sua caracterização. E máximo, como eu falei, em caso de reconhecimento pós-morte, né? Então, dessa maneira, sim, vou pedir a máxima vênia para a desembargadora relatora para acompanhar a divergência. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado. Nós que agradecemos. Concluída a votação, anuncio o seu resultado. A Câmara... Qual foi a conclusão do voto da senadora?
a Câmara, em votação por maioria, em quórum ampliado, dá provimento ao recurso, nega provimento ao recurso 1 e dá parcial provimento ao recurso 2. O recurso 1 é de MVC e o 2 de WFAC, ficando a desembargadora Lenice com declaração de voto. E designada para a lavratura do acordo a desembargadora Luciane Ludovico. Uma boa tarde a Vossa Excelência. Agradeço a sua presença. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar, porque essas sustentações nesse feito são as primeiras do senhor advogado e que se saiu com brilhantismo em todas elas.